Vamos lá, chato. Sou horrível em Devil May Cry. E isso é maravilhoso. Do Mako. Nosso querido Mako Zero. Um moleque endemoniado de capa vermelha, um irmão maluco por poder, cenas idiotas de boas e músicas incríveis. Se Devil May Cry veio na sua mente, você tá no lugar certo. Oi, eu sou o Marco e hoje trago pra vocês a minha primeira experiência com Devil May Cry, jogando ele quase 20 anos após o lançamento. Não vai ser 100% uma primeira impressão, pois eu já conhecia a história de DMC, mas nunca tive os meios pra jogar até então. Mas com a HD Collection do PC, finalmente eu consegui. E vai por mim, esse título ainda vai fazer bastante sentido. Lembrando que o canal tá voltando agora, então se você gostar do conteúdo, convido você a deixar sua inscrição e um like se possível. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Like, peraí. Devil May Cry é a série que eu comecei a jogar e não terminei. Mas eu não terminei porque eu demorava pra voltar. E toda vez que eu voltava, eu tinha que relembrar como jogar. Eu esquecia, entendeu? Aí eu fiquei sem paciência. Porque tem que reacostumar com a câmera. Tem que reacostumar com o jogo ser antigo. Tem que reacostumar a fazer combo. Tem que se lembrar de tudo, entendeu? Tudo toda vez. Aí é complicado. Aí só um subatum mesmo pra zerar tudo de uma vez. Nice. Eu resolvi começar minha jornada nessa franquia pelo DMC3, por causa de ser o primeiro na ordem cronológica. Logo de cara já somos introduzidos ao Dante, que arruma sua cadeira da forma menos prática possível. Mas temos que definir algo daqui pra frente. Tudo nesse jogo é pelo estilo. Com isso, somos visitados por um careca misterioso com cara de mal. Oxe, tá me secando por quê, doido? Bela pistola. Deixa eu ver. Nossa, por um segundo eu achei que ele tava calvo. Aqui, ó, eu não sei porque foi rápido, sabe? Aí eu achei que a cor daqui tava a mesma daqui. Eu estou daltônica, será? É porque ele tá calvo, foi rápido, foi rápido. Tá, talvez ele não tenha falado isso no diálogo, mas ele só veio aqui pra nos convidar, a pedido do nosso irmão, sabe? Invitation, huh? Bem nesse começo eu já tava achando que ia me dar bem pra cacete no jogo, tava matando os inimigos de boa e mal me batiam, mas isso só foi até acabar o tutorial mesmo. Logo quando a gente sai da Devil May Cry, nos deparamos com vários inimigos comuns, mas dentre eles, temos um pequeno boss que já me fez passar um sufoco danado. Esses ceifadores são tipo meu nêmesis nesse jogo, toda vez que eles apareciam, eu sabia que eu ia tomar um pau. Ainda mais que eu joguei esse jogo em live, então o chat decidiu que não podia usar item, mas eu dei uma choradinha aqui e consegui usar pelo menos um ou dois de vez em quando. Após derrotarmos o ceifador, temos um vislumbre da grande Temminigru surgindo em meio aos prédios da cidade, nos mostrando quem está por trás disso tudo. Avançando um pouco mais, temos uma área dentro de um bar, onde conseguimos nossa primeira arma desse jogo, uma 12. Eu adoro a Ebony Ivory, mas essa 12 tem o seu valor, tá? Seguindo mais um pouco no bar, chegamos numa área de Polydance, onde temos que enfrentar alguns inimigos. E sim, esse Polydance pode ser usado pra bater nos inimigos. Se isso aqui não é cinema, eu não sei o que é, tá? Saindo dessa área e indo em direção à torre, podemos subir em alguns prédios e encontrar essas coisinhas aqui. Durante o jogo, teremos várias delas, mas o que são? Basicamente, essas estátuas quebram apenas quando atingimos uma certa nota no nosso combo, e com isso ganhamos um fragmento de orbe azul. Com 4 fragmentos, fazemos um orbe inteiro, e isso aumenta nossa vida permanente. Com isso, o jogo incentiva a gente a querer aprender a combar melhor, nos dando uma recompensa que é bem útil para o jogo todo, sem precisar colocar um tutorial expositivo na nossa cara, e sem forçar os jogadores antigos a passarem por um tutorial obrigatório. Você ouviu, Game Freak? Eu já sei como capturar pokémons, ok? Logo adiante, já entramos na torre e de cara vemos o primeiro boss desse lugar. Agora que eu vi. O Cerberus aqui faz o trabalho de um porteiro, assim como nas mitologias, não deixando qualquer mortal ter acesso ao submundo. Lembra que eu falei que o título ia fazer sentido? Então, agora as coisas vão começar a se encaixar. Eu morri muito no Cerberus. Tanto
tantas vezes que eu literalmente perdi a conta. Mas vocês pensam que minha mentalidade de ferro iria se abalar apenas com isso? Sim, ela se abalou pra cacete, eu dei um Alt F4 no jogo logo quando eu morri pela 28ª vez. Mas eu peço... Ah, não. Uma das coisas que fez eu dropar também foi que eu sinto que eu não devo morrer muito nesse jogo. Porque é um jogo antigo e eu não quero ficar muito tempo nele. Na minha cabeça é pra ser fácil. Se eu estou morrendo demais, então eu sou muito ruim. Aí, como com o fato de toda vez eu ter que reaprender a jogar, aí fica assim, 1 mais 1 igual a 2, então eu não quero mais. Entendeu? Os cérebros meu pro inimigo. Mas o que eu joguei não foi esse, não foi? Porque eu não lembro desse. Tá diferente. Eu joguei qual? Eu nem lembro, mas enfim. Pelo contrário, senhorita, jogos antigos costumam ser mais difíceis que os atuais. Eu não sei porque na minha cabeça eu não posso morrer demais nesses jogos, porque na minha cabeça é pra ser mais fácil. Aí, como eu não pego o jeito, né? Desconto, porque eu tava no final de uma live de 24 horas. Curiosamente, essa frustração me fez querer tentar o jogo de novo, sabe? Eu não queria deixar aquele boss lá. Eu tava com aquele amargo na boca. Então eu acabei retornando no jogo no dia seguinte e eu achei um pouco inesperado isso aqui. Eu ter passado tanta raiva que me fez querer voltar e tentar de novo, sabe? O espírito de masoquista, quem sabe? Então, depois de umas boas tentativas, eu derrotei o Cerberus. Sentei bala na última cabeça quando ele tava com pouca vida durante uns 3 minutos, mais ou menos. Sim, mas eu derrotei. Uma pena os VODs da live terem se perdido, mas fiquem com essa representação realista da minha reação. Não, é triste mesmo perder os VODs da live, não. Por isso que eu comecei a fazer live no YouTube. Passado o primeiro grande obstáculo e com uma arma muito maneira em mãos, temos nosso primeiro encontro com a Lady. Com ela girando da gente do mais absoluto nada. Mas Dante nos mostra que ele teve aulas com o grande Big Cry, mostrando que só os skates sabem. Só os skates sabem. Skate, disso skate sabem. Após esse encontro com a Lady, é nos mostrado que Arkham e Virgil notam a nossa presença, e Arkham particularmente tem assuntos inacabados com essa mulher. Oh meu Deus, imagino eu o que seria isso. Eu tenho que fingir que eu não sei a história por causa do vídeo. Imagina que é uma reação bem espontânea. A storm is approaching. Depois de explorar bastante a torre e tomar um capote porque esqueceram de fazer a manutenção dela, nos encontramos com o próximo grande boss, essa lombriga aqui. Ela tem nome? Tem. Eu me importo? Não. Sinceramente, ela é bem tranquila de se lidar. Temos que ficar pulando em cima dela pra bater, esquivar dos poucos golpes que ela dá. Uns raiozinhos aqui, nada demais, sinceramente falando. Após aplicar o vermicida no último boss, nos encontramos com Jester. Esse aqui, diferente da lombriga, esse sim eu me importo. Que boneco bom. Ai, caralho, adorei. Após a gente ver como que tá a mente do palhaço, ele nos mostra que a nossa espada é o segredo para avançarmos o caminho. É um lá atrás falando de pistola, outro falando da espada, até parece que os dois são parecidos. Claro que a porra do palhaço não ia facilitar pra gente, né? Ele nos apresenta esses merdinhas de sangue aqui. A mecânica desse bicho é que se batermos nele com a nossa espada, ele se divide. Então a gente precisa atirar nele antes pra fazer ele virar pedra e acabar com ele de uma vez. Como eu joguei em live, eu acabei recebendo uma ajudinha do chat, mas fico pensando como o pessoal que jogou isso no PS2 poderia ter ficado puto da vida por causa desses inimigos. Imagina só, você batendo e não para. Uma coisa boa também é que dá pra farmar algumas orbes vermelhas aqui, já que eles continuam spawnando infinitamente. Com a gente tendo exterminado todos eles, nós entramos nos domínios de Jester para finalmente enfrentarmos o palhaço. A luta dele não chega a ser difícil, mas com certeza é diferente das coisas que enfrentamos antes. Ele tem uns mini teleportes durante alguns golpes e ele desvia da maior parte, mas se ficar insistindo um pouco, ele começa a levar dano. Fora isso, o maior problema era as ondas de ataques que ele lançava. Ele ficava lançando essas bolas de energia. Isso aqui acabou me fazendo segurar um pouco a mão e parar de bater sem pensar. Então, com um pouquinho de paciência e pensando a hora de bater, logo o palhaço foi de Vasco. Ups. Ou não, após explorar e resolver alguns puzzles dentro da torre, liberamos o elevador para o próximo boss do jogo.
Agni Rudra tem uma forma única de enfrentarmos. Ela se mantém em guarda em grande parte do tempo que atacamos, fazendo com que o boss não tome dano algum. Então a ideia aqui é esperar elas abrir a guarda pra conseguir bater. Então time é o que define bem essa luta. Quando eu comecei a luta com os dois bosses, eu fiquei um tanto quanto receoso por terem dois manos com quem eu deveria me preocupar, sabe? Mas curiosamente foi tranquilo. O problema mesmo foi quando eu sem querer derrotei um deles, enquanto o outro tava com muita vida ainda. Pois quando a gente derrota um deles, o outro empunha a espada caída, o que deixa bem chatinho de lidar. Só que nesse ponto do jogo, apesar da falta de habilidade notável, a curva de aprendizado já tava melhor. Então eu só fui na paciência e um pouquinho de malandragem, deixando os dois com a vida bem baixinha e no fim rodei igual a Beyblade com os Cerberus pra cima dele. Após isso, passamos por umas fases que com certeza não foram de dificuldade nenhuma pra mim. Se fuder de quem que foi a ideia de colocar que precisa bater na rodinha pra os bichos morrer, tomar no cu, não sofre dano. E ao completar esse puzzle, ganhamos uma arminha nova. Com a arminha nova em mãos, vemos novamente a Lady, que está tendo uma discussão completamente saudável com o pai dela. Dante, por sua vez, encontra ela caindo do céu. Eu queria deixar um comentário aqui que se esse jogo fosse sério, todos sabemos como isso aqui ia acontecer, né? Passando mais algumas fasezinhas, enfrentando esse arrombado de novo. Te odeio, ceifador, vai a merda. Desbloqueamos a passagem da porta. Com isso, finalmente avançamos para onde nosso irmão está. Sem nem muita enrolação, Virgil e Dante já saem na mão. Agora sim chegamos em uma luta que eu admito 100% que senti a dificuldade aumentando. Diferente do Cerberus, que eu ainda não entendia direito o jogo, no Virgil a gente já sabe se virar até que bem, sabe? E ainda assim é muito desafiador. Nossa, e até olhando um pouco pela história do jogo, nesse ponto o Virgil é mais forte que a gente. E isso também nos é mostrado através da luta, onde ele bloqueia e desvia de muito dos nossos golpes, o que faz a gente ter de se adaptar e melhorar pra conseguir avançar a luta. E de uma maneira bem orgânica, o jogo nos preparou pra esse momento. Se for olhar um pouco, existem golpes que temos que estar atentos na pose do Virgil pra conseguir desviar a tempo, como era o Cerberus. A gente precisa esquivar de ataques à distância, como tivemos que fazer com o Jester também. E precisamos saber quando bater, já que o Virgil fica bloqueando os golpes, da mesma forma que precisamos aprender no Agni Rudra. Eu pessoalmente curti o quão orgânico isso foi pra mim. Eu sequer notei isso até estar fazendo esse vídeo, sinceramente falando. E com toda essa experiência acumulada, conseguimos vencer a luta no fim de tudo. Ou não! Com o fim do combate, vemos uma última sequência de golpes entre Virgil e Dante, onde nosso garoto demônio, ou os dois são, né? Onde nosso garoto demônio vermelho leva a pior, sendo atravessado pela Yamato. E não contente com isso, a gente ainda vira espetinho. Mas é claro que a gente não iria de Vasco aqui, né? Apesar de capotar logo assim que a gente se levanta. Com isso, liberamos uma das coisas que eu mais gosto de DMC, o Devil Trigger. Sai pra lá, você nem foi jogado ainda. Quieta lá. Após esse reencontro familiar e a nossa derrota, temos aqui uma das cenas absoluto cinema desse jogo, que eu sou obrigado a deixar rolar pra vocês. Jogo idiota, mas adoro as cenas. Que idiota? É foda. Tivesse o remake do Zeradio. Cara do homem. Esse o Eric faz? Eric fala ou é você que botou? Ele fala um pouco estranho. Parece que não é a voz dele. Porra, que pouquinho. Ó. Graças a Deus tava tudo no mesmo caminho, né?
Agora fazendo cosplay de Gepeto, no Leviatã a gente tem que explorar pra resolver alguns puzzles e conseguir avançar na área. O que é um tanto quanto curioso, já que é um bicho vivo e ainda assim tem mecanismo aqui dentro. Eu não vou me estender tanto aqui porque essa área é uma grande resolução de puzzles, então não vejo necessidade de dar muito foco nisso. Após a resolução de todos eles, chegamos na boss battle desse lugar que eu acho pessoalmente bem meh. Não me entendam mal, eu não acho ela ruim, mas eu curtiria bem mais a luta com a baleia mesmo. Pensa só, uma luta com um monstrão enorme. Quase sempre isso é memorável. O curioso é que no jogo seguinte nós acabamos tendo uma luta com um boss gigante perto do final também, e usando o próprio Dante. No Leviatã temos que enfrentar os 3 corações deles enquanto uma horda de inimigos surgem de tempos em tempos. 2 dos corações não fazem parte da vida principal do boss, eles acabam só roubando nossos orbes e nosso Devil Trigger. E o do meio fica protegido por uma armadura que só se abre quando zeramos a vida dos outros 2 corações. Então é uma luta de paciência, com Expando Swordmaster, Double Jump, Tiro de 12, essa luta é bem tranquila. Saindo das tripas do Leviatã e após nosso breve encontro com a Lady, com a gente abandonando ela com os demônios, avançamos por mais algumas áreas e... Aranha? Ok, então. Matando as aranhas, a gente quebra alguns espelhos pra liberar o caminho, desvia de 48 flechadas diferentes. Falando em paciência, eu lembrei quando eu fui jogar e eu fiquei um tempão naquele negócio de subir, eu não conseguia subir naquele negócio, e eu caía, e eu subia de novo, e chegava no fim eu caía. Nossa, que ódio, ele desbloqueou, a memória é muito ruim. Eu acho que tem que segurar com força e eu que tô segurando pouco, chat. Meu amor descobriu. Mas eu sou uma desgraçada. Não comentei antes, mas que inimigo de corno. Mano, tem uma fase bônus pra pegar um orbe azul que não pode tomar tiro desse bicho. Bicho de corno. Chegando na área da cachoeira, pegamos os itens que ali tinham. Seguimos pelos corredores, onde conseguimos a ambrósia pra abrir o caminho pro próximo boss. E voltamos pra aquela área da cachoeira, indo em direção à mesma dessa vez. Achamos uma porta onde esse item se encaixa e nos dá passagem a mais um boss icônico desse jogo. And 1, 2, 3, 4. Eu acho a Nivan ser uma cantora e a arena ser um palco algo muito da hora. Junto também com toda essa temática do rock, ela também tem aquela vibe de Succubus. Isso tudo faz ficar ela bem marcada na memória. A luta com ela, por sua vez, não é tão complicada. Os maiores problemas foram os ataques à distância e em área. Fora que ela acaba se teleportando algumas vezes, então diminuir essa distância enquanto ela ataca pode ser meio chatinho. Mas logo fica tranquilo de pegar o jeito dela e com isso derrotar mais um boss. Eu acho muito bom armas que não são armas. Quase sempre eles têm que criar alguma forma criativa de usar aquilo. Eu pessoalmente curto bastante. Pena que eu sou horrível com a guitarra da Nivan. Após o fim da luta com a Nivan, vemos que Virgil e Arkham chegam ao último selo da torre. Mas após abrir a porta para o selo, Virgil churrasqueiro faz mais um espetinho. Da forma mais anime possível, Arkham é morto por Virgil. Após vermos nosso mano Arkham e ir de técnico do gigante da colina, saímos atrás novamente de item para avançar alguma área futura do jogo. Eu admito que durante a minha run isso aqui ficou um pouco maçante, mas se você estiver jogando aos poucos, talvez nem note isso. Com o item em mãos e depois de voltar todo o caminho que fizermos, giramos a ponte e nos encontramos na cena que acabamos de ver. Aqui a Lady nos alcança e vemos uma das poucas cenas sérias que esse jogo tem. E mesmo com todos os maneirismos de DMC, é possível notar a dor que a Lady tem nesse diálogo. Por causa da perda do pai, mas ainda mais por não ter sido morto por ela, cumprindo sua vingança pela morte da sua mãe. Arkham, por sua vez, em seus últimos suspiros, consegue dizer algumas palavras para sua filha, onde em meio à sua confusão, Arkham diz ter sido manipulado por Virgil e que ele é o culpado por tudo que ocorreu com a mãe da Lady. Porque convenhamos, né? Teu pai é um cuzeta, Lady. Não tem como acreditar em qualquer palavra que ele diga, né? Virgil. Ela acreditando. Ô porra, após esse momento triste em meio a todas as zoeiras que esse jogo tem, empurramos 2 pedras pra abrir a passagem. Puta que pariu, de novo não! Agora depois de abrir nosso caminho e enfrentar a merda do ceifador de novo, vamos dar uma voltinha de trem. Nosso destino, Beowulf. Não. Não esse Beowulf. Beowulf. A luta com ele foi bem equilibrada comigo, sabe? Uma hora ele batia, eu apanhava, outra hora eu apanhava, ele batia. Cara, como eu apanhei pra esse bicho. Não sei se foi o moveset, as explosões de luz, tudo isso junto. Eu só sei que me causou uma dificuldade gigantesca aqui. E apesar disso tudo, eu lembro muito mais do Beowulf pela arma que ele vem se tornar do que pela luta em si. O que eu acho até um quanto engraçado, sabe? Meu cérebro esqueceu da luta depois de tanta porrada que eu levei, tá ligado? No fim de tudo, ele ainda foge de nós. Com o fim da luta e pegando
núcleo de energia para continuarmos o jogo, Jester se mostra novamente, nos dando a icônica frase: You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die. e nos falando que esse núcleo nos dá poder, mas toma nossa alma aos poucos. E isso se reflete na gameplay também. Agora, com o nosso Devil Trigger sempre ativo e com a nossa vida caindo a cada instante que passa, precisamos ser rápidos para nos livrarmos desse item, e com o DT sempre ativo isso nos se torna uma tarefa difícil, ainda mais que nos curamos quando batemos nos inimigos. Precisamos apenas fazer todo o caminho que fizemos de volta e chegar na ponte. Após a resolução e avançar o caminho da ponte, chegamos em um boss que simplesmente esqueci da existência. A luta é até que da hora, a introdução nem se fala, mas meio que entre todos esses boss que encontramos até agora, o Gairion só tá lá, sabe? O design é bom, o poder de parar o tempo também é bom, é bem da hora a ideia, mas só não clicou pra mim, sabe? A segunda parte da luta melhora bastante a diversidade de golpes e como enfrentar ele, mas ainda assim foi bem meh. Derrotando o Gairion, nós adquirimos a capacidade de parar o tempo, que vai ser útil para avançarmos em alguns puzzles. Seguindo mais adiante, chegamos onde Virgil está. Pouco antes, nessa sala, vemos que Beowulf se encontra com Virgil, o confundindo com Dante. Virgil, por sua vez, o mata, roubando aqui até eu consigo, né? E toma para si a alma de Beowulf, forjando assim uma nova arma. Logo após o picadinho de Beowulf, vemos que Virgil tá tentando desfazer o selo da torre, mas falha no processo. Nisso nós chegamos ao local, e já começamos nosso segundo embate. Come on, wimp. You scared? Where's your motivation? Rising Dragon, kiss this! Com seu novo brinquedinho em mãos, Virgil aqui se mostra um grande pé no saco quando o assunto é boss fight. Fora que, não contente também em poder deitar a gente no murro, agora o Virgil também pode usar o Devil Trigger, deixando essa luta bem mais difícil de lidar. Dito isso, cara, que luta boa. Durante ela eu tava sentindo realmente a dificuldade aumentando. Tudo que eu tentava, esse maldito refletia ou esquivava, fora que os combos dele, se te pegasse, era uma tonelada de dano. Essa foi uma luta que eu mais demorei a passar, por ser longa e pelo número de tentativas, que no final me deu aquele gostinho de satisfação até. Obviamente eu não tava 100% pura, apelei pro uso de uma Devil Star roxa aqui e uma verde ali, pois eu também sou filho de Deus, sabe? Pô, o diabo pode chorar, mas eu não tava querendo muito não, tá? E com o fim da luta, a Lady intervém no combate. Em meio à troca de golpe entre os três, Jester se junta ao resto do pessoal, jogando Virgil de lado na maior tranquilidade do mundo. Jester revela sua verdadeira identidade. Oh meu Deus, Arca é um Jester? Tá, admito pra quem nunca jogou o jogo e nem viu nada, isso aqui deve ser uma baita surpresa. Eu só fico pensando no Arca fazendo um ritual pra se tornar um demônio. Você conseguiu, fez o ritual completo, sacrificou sua própria esposa. Escolha qual será sua forma demoníaca aterradora. Palhaço! Como assim? Palhaço! Jester então explica que tudo ali fazia parte do seu plano, colocando os irmãos um contra o outro para conseguir enfraquecê-los e pegar as duas partes do amuleto. Ele também fez com que Lady o seguisse, pois o sangue dela era essencial para abrir o último selo, pois ela era descendente direta da sacerdotisa que ajudou Sparda a selar a torre. Em meio ao monólogo do palhaço, Lady e os irmãos aproveitam a chance para render Jester e encher ele de bicuda. Pera, quê? Na realidade, Arkham dá um reloginho nos três e sobe a torre do elevador, com o objetivo de absorver o poder de Sparda e se tornar um novo deus. Agora, com o selo aberto e o mundo prestes a acabar, a gente precisa correr pra conseguir impedir o carecão de pôr um fim em tudo. Mas é claro que dá pro tempo de passar a mão na Beowulf do Virgil. Ele obviamente deixou jogada porque quis, tá? Isso aqui não é roubo. Cara, que arma boa de usar. Junto da Cerberus, a Beowulf, sem sombra de dúvida, é uma das minhas armas favoritas desse jogo. Só de ser uma arma do estilo de pugilista, assim, já me ganha muito. Mas os combos e o moveset dela é muito gostosinho de jogar, cara. Simplesmente... Agora precisamos subir a torre tudo de novo pra derrotar o Arkham. Então acaba sendo mais um avanço de fase em meio aos inimigos já conhecidos. Bem tranquilo. Eu queria deixar um adendo que eu não lembrava dessa próxima cena. Aí eu perguntei ao Nobu, que é um mod meu das lives, se eu tinha feito ela. Ele disse que sim, então vou confiar. Mas fica a minha pergunta, tem algum outro modo de subir a torre sem fazer a cena da moto? Me responda nos comentários, por favor, tô real curioso.
Deus, um anjo. Eu sou obrigado a falar, que inimigos insuportáveis. Esses anjos e o ceifador estão numa luta muito foda pra ver quem me deixa calvo por estresse primeiro. Eu sei que tem gente que mata isso muito easy, mas meu senhor... Enfim, depois de depenar o anjo, precisamos fazer nosso caminho até o topo da torre. Mas como isso é meio maçante e longo, eu vou fazer um resumão. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um resumão aqui no canal. Dessa vez, DMC, onde a gente bateu em anjo, correu de aranha, correu no corredor, correu na escada, desceu a escada, bateu em pedra, bateu em leme até ele girar. Bateu em lombriga, andou na serra, bateu em serra, correu da serra, correu em corredor cheio de serra, correu no corredor cheio de serra com uma serra. Você já tinha visto esse vídeo, meu amor? Já, mano. Eu vi no lançamento, né? Todo. Oxi. Após fazer tudo isso e mais um pouco, conseguimos as 3 pedras para liberar o elevador até o topo. Subindo o elevador, temos uma cena de Arkham, onde ele recita seus cânticos para liberar todo o poder selado na torre e abrir novamente a passagem entre o mundo humano e o mundo demoníaco, ganhando assim um poder gigantesco. Depois do monólogo do Arkham, temos mais escada, mais bicho, mais escada, bola. Pegamos o Golden Sun, a Onyx Moonshard e continuamos a subir até que finalmente podemos encontrar a Lady novamente. Vemos que ela também está fazendo seu caminho para chegar até o Arkham, onde Dante, por sua vez, diz que isso não é algo que ela possa fazer, por ser apenas uma humana. O que poderia ela fazer contra o Arkham nessa altura do campeonato? Mas isso não é o bastante para impedir Lady, já que o assunto é de família e ela não conseguir perdoar o pai é o que está movendo ela até o topo. Claro que isso não é o bastante para resolver as coisas, então mais uma luta se inicia. É claro que com o fim do mundo bater na porta, a melhor coisa é a gente sair na mão. Ai, viu? Aqui começamos a luta que eu mais sofri nesse jogo todo. Vocês não têm ideia como eu tive de... Eu tô gastando vocês, é a luta mais fácil do jogo todo. As diferenças da Lady, tadinha. A gente é literalmente um dos demônios mais fortes nessa torre e ela é só uma humana. Ser fácil parece ser mais narrativo do que qualquer coisa. No fim, nós vencemos ela e ainda ganhamos uma ótima cena de brinde. Com a luta acabando junto com as balas da Lady, Dante diz a ela que vai lidar com o seu pai e resolver isso de uma vez por todas, com ele dizendo seu nome a ela pela primeira vez, e ela em troca nos dá a sua arma. Agora eu parei pra pensar, tem alguém nessa série de jogos que é amigo do Dante e nunca tentou matar ele uma única vez? Enfim, temos uma bazuca agora. Agora, após vermos o mais novo protetor de Eterna e sem muito enrolar, avançamos umas áreas e chegamos na próxima boss fight. Essa luta é bem simples na sua ideia, mas ter de enfrentar nós mesmos é algo bem da hora. Ainda mais que o Doppelganger fica na forma do Devil Trigger. Então seria aquilo de enfrentar o lado sombrio, o que só fica pela estética mesmo, já que em momento algum o Devil Trigger foi algo ruim. A mecânica dessa luta é bem de boa. Temos que abrir as fontes de luz para fazer o Doppelganger se tornar vulnerável, e assim sentar a mão na cara da sombra. Com o fim da luta, a gente desbloqueia o co-op, e eu tenho uma pergunta pro pessoal que jogou isso na época do PS2. Esse co-op local é da hora? É que parece que é muito avançado no jogo pra ter um multiplayer, sabe? Parece que não vai dar tempo de aproveitar. Fica a dúvida, e se alguém puder me responder nos comentários, eu agradeço. Com o fim da luta, chegamos ao topo da torre e atravessamos o portal. Agora no inferno, literalmente eu acho, temos que passar por mais uma provação para conseguirmos alcançar o Arkham. Essa dessa vez consiste em enfrentarmos todos os bosses anteriores para fazer o caminho que é representado na tábua de pedra, onde cada boss representa uma gema nela. É um reaproveitamento de personagem? Com certeza. É algo ruim? Nem um pouco. Querendo ou não, a gente tá bem mais forte agora que quando a gente enfrentou alguns bosses no começo. Então não vai ser uma dificuldade gigantesca. Mas tem de ser justo em dizer que se você tem raiva de algum boss ou tá achando maçante a repetição, essas lutas podem ser meio chatinha assim, mas no geral é algo ok pra dar mais tempo ao jogo e essa oportunidade de enfrentar novamente esses bosses sem ser começar um novo jogo. Após derrotarmos os bosses de novo, um portal se abre para conseguirmos avançar, e junto a isso, Arkham absorve o poder de Sparda, se tornando um besourão endemoniado. Vemos também que Virgil está vivo. Entrando no portal, a gente começa a saltar entre dimensões pra lá e pra cá. Motivo? Sim, mas as lutas e os mapas são divertidinhos até. E com isso a gente pega o Samsara. Eu esqueci de comentar quando chegamos na área das escadas aqui no inferno, mas isso de mudar a orientação que a gente tá correndo e ter trocentas escadas ao redor é uma escolha estética e de game design que eu curti muito. Colocando a Samsara na estátua e mudando a localização do portal, avançamos até o olho da tempestade.
Chegando na arena, nos deparamos com Arkham na forma de Esparda, mas logo o poder demoníaco começa a sair do controle e Arkham se torna uma moeba azul gigantesca. Tá, Agora lutando em cima de um buraco roxo? Ok, eu não vou questionar o design da arena. A gente começa a nossa última luta contra o Arkham, ou o que sobrou dele. Essa luta em si é um pé no saco. Não pelo boss mesmo, mas sim por essas larvinhas desgraçadas. Elas dão muito dano e são muito chatas de desviar. Uma coisa que me ajudou bastante nelas foi a bazuca que a Lady nos deu. E parando pra pensar um pouco agora, se isso foi pensado propositalmente e provavelmente foi, é uma ideia bem da hora, já que a Lady queria matar o pai e pôr um fim nisso, e a arma dela ser algo que facilita a luta, deixa algo bem mais poético, sabe? E ao chegarmos à metade da vida, o Virgil se junta à nossa batalha. E puta que pariu, como eu gosto disso aqui. Só essa ceninha já valia pela luta toda. Mas fora ela, o Virgil também se junta a nós pra derrotar o Arkham, o que se torna uma grande ajuda, já que as larvas continuam sendo um saco e ele bate nelas. E no fim, temos uma das melhores, se não a melhor cena desse jogo pra mim. I'll try it your way for once. Remember what we used to say? Não esqueça de botar. Podemos ser botados em português, né? Poxa. Eu não sabia direito. Com a derrota de Arkham, ele retorna ao topo da torre, mais humano do que nunca, onde a Lady estava o esperando, e com uma bala, ela põe fim a tudo isso. Goodbye, father. Vai tomando. Nossa, esse não foi bem verídico. Após os irmãos darem um fim na moeba gigante, eles caem na fronteira entre os mundos, onde Virgil consegue pôr as mãos na Force Edge e no seu medalhão, enquanto Dante consegue pegar a sua metade do mesmo. Mas é claro que o Virgil não iria deixar uma chance de conseguir mais poder passar, não é mesmo? I need more power. And we're supposed to be Agora tá com o coleginho. twins. E aqui estamos após uma breve aliança. Temos nosso último embate com o nosso irmãozinho. E cara, como essa cena de antes da luta é boa. Por deixar clara a diferença entre os gêmeos, mas também mostrar estranhamente o sentimento de irmãos, que apesar de brigarem, ainda são irmãos. Vamos relevar o Virgil tentando matar a gente desde o começo, assim, sabe? Mas a ideia é essa. E o que dizer dessa luta? O Virgil continua sendo chato como sempre, com seu moveset rápido virado na desgraça, e agora tendo também a Force Edge junto do seu arsenal, que permite ele lançar a espada, que é chata pra caramba de desviar. Eu tentei de tudo pra conseguir passar essa luta, até Holy Water eu taquei na cabeça do vagabundo, mas só a morte apareceu na minha tela. Mas vindo como um milagre através do chat da live, veio a ideia de usar o Trickster e jogar na paciência. E olha, funcionou. Ainda tava apanhando mais feio que briga de foice, mas deu pra matar. Ao fim da batalha, temos um último golpe entre os irmãos, com Virgil levando a pior, mas sem se entregar. Virgil então se joga nas profundezas do mundo demoníaco, escolhendo ficar no mundo que um dia foi o lar do seu pai, e levando consigo sua parte do amuleto. Dante, por sua vez, retorna ao mundo humano e se encontra com a Lady aos pés da torre, para nos presentear com essa última cena. No late charges, I hope? I'll think about it. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. Cara dela. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. Homens não choram. Quer dizer, demônios não choram. Cry. I see. Maybe somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way, Ué, de novo? looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. I love this.
This is what I live for. I'm absolutely crazy about it. E com essa cena final, chegamos ao fim de um jogo que me fez ter experiências de altos e baixos, onde eu passei muita raiva em alguns lugares e ri muito com várias outras coisas. A minha falta de experiência com essa série de jogos, que no começo eu achei que seria um grande obstáculo, se mostrou o motivo de querer melhorar e continuar tentando, me mostrando um ótimo jogo e me fazendo jogar os outros jogos da franquia após ele. Por isso eu digo, sou horrível em Devil May Cry, e isso é maravilhoso. Todo começou todo. Gostei. Terminou o vídeo com o título brabo demais. Muito bom vídeo, Marco Zero. Muito bom vídeo. Eu não sou inscrita. Absurdo. Eu achei que eu já era inscrita. Último vídeo 4 meses. Bora postar vídeo? Bora.